Você prefere ser amado ou temido pelas pessoas? Por que a intimidação ainda funciona em muitos casos de manipulação? Fica até o final desse vídeo que você vai entender mais. Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos falar sobre intimidação. Por que em vários contextos, ainda hoje no nosso dia a dia, nós vemos pessoas sendo intimidadas, por exemplo, no ambiente de trabalho, no ambiente educacional. Essas pessoas, ao serem intimidadas, acabam concordando, cedendo e mudando o seu comportamento em decorrência da intimidação que sofreram. Por que a intimidação funciona? Porque pela lógica não seria muito mais fácil a gente virar para a pessoa que nos intimidou e falar não, você não vai me intimidar não vou concordar com você e de repente fazer uma denúncia sobre aquela intimidação que você sofreu? Faria muito mais sentido. Pois então, nesse vídeo nós vamos falar como a intimidação funciona e por que ela ainda funciona, principalmente em ambientes de grupo, trabalho, empresa, escola, universidade, e como que você pode agir numa situação de intimidação. Tá certo? E quem vai servir de ilustração para as explicações que nós vamos dar é o personagem fictício da série Peaky Blinders, Tommy Shelby. Lembrando que a gente parte de uma base de material e conhecimentos específicos da comunicação humana e o Tommy Shelby é apenas uma ilustração, porque é um personagem fictício, é como se fosse uma caricatura de situações que acontecem no dia a dia, tá certo? Então vamos pegar primeiramente a definição de intimidação. A intimidação aqui nesse vídeo, nesse contexto, pode ser definida como um comportamento que visa ameaçar, assustar ou humilhar outra pessoa. E na maioria das vezes, a intenção é fazer com que o intimidado se sinta inferior e submisso e, por consequência, acabe concordando com quem o está intimidando para se livrar desse sentimento de humilhação. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, um chefe que usa a intimidação pode conseguir com que seus funcionários trabalhem mais e produzam mais resultados, porém acaba criando um ambiente totalmente desgastante e prejudicial para a saúde mental dos trabalhadores e, consequentemente, para o próprio serviço que eles executam. E por que a intimidação ainda hoje funciona? Basicamente, a intimidação gera na pessoa intimidada reações emocionais negativas, como a ansiedade, o estresse e até mesmo o medo e a raiva. Todas essas reações e emoções provocam alterações no nosso cérebro e também na forma com que a gente percebe o mundo ao nosso redor. O cérebro humano tem uma estrutura chamada sistema límbico, que está associado à regulação e processamento das emoções e também às respostas fisiológicas relacionadas às nossas emoções. Quando nos sentimos ameaçados ou em perigo, por exemplo, o nosso sistema límbico ativa uma resposta de luta ou fuga, que prepara o corpo para enfrentar ou fugir de um perigo imediato. Durante essa resposta emocional de medo, o cérebro libera hormônios como, por exemplo, o cortisol, a adrenalina, que causam algumas alterações no nosso corpo. Nossa frequência cardíaca fica mais acelerada, a respiração também fica mais superficial e a gente fica com a musculatura tensionada, dentre outras alterações. Acontece que essa resposta emocional que a gente sente, além de alterar nossa fisiologia, nossa musculatura, também altera a forma com que nós pensamos, direcionando a nossa atenção para aquela ameaça percebida e reduzindo as áreas do cérebro responsáveis pelo pensamento crítico e lógico, como o córtex pré-frontal. Ou seja, nós acabamos pensando menos de maneira lógica quando somos ameaçados e quando é uma ameaça que faz sentido, e acabamos pensando orientados mais pela nossa emoção. E qualquer emoção vai buscar um objetivo. Se você está com medo, seu objetivo vai ser se livrar daquela fonte de medo. Se você é intimidado no trabalho, na faculdade, na sua carreira, enfim, e você se sente com medo constantemente, você vai parar de tomar decisões lógicas para o seu trabalho e vai passar a tomar decisões emocionado para se livrar daquele sentimento de medo. É quase como se você dissesse: o que eu preciso falar, o que eu preciso fazer aqui na empresa, na faculdade, aqui no trabalho, para parar de sentir esse medo, para parar de ter pessoas me ameaçando, me intimidando. E mesmo que tenha alguma coisa que você precise fazer que vá contra alguma ideia racional que você tenha, como por exemplo um valor, um princípio, uma virtude moral, orientado pela emoção, você vai abandonar essa virtude para se livrar da sensação de medo, porque você está intimidado. E sim, é basicamente assim que funciona também a cultura do cancelamento que vivemos aí na nossa sociedade contemporânea.
E o que a gente consegue ver do Tommy Shelby, o protagonista da série Peaky Blinders? Bom, Tommy é conhecido por intimidar as pessoas em diversas cenas da série. Até pelo fato dele trabalhar com apostas, tráfico de objetos, de drogas, bebidas. Ele acaba lidando com pessoas bem difíceis e em vários momentos ele acaba tendo que intimidar uma ou outra. E em vários momentos, por ser o líder da gangue dos Peaky Blinders, ele acaba utilizando na sua comunicação uma combinação de violência física e psicológica para controlar o seu território e enfrentar os seus adversários. E é importante ressaltar que nesse vídeo a gente não está incentivando a intimidação nem nada do gênero. Estamos apenas tentando entender como que a intimidação funciona e por que ela funciona com outros seres humanos, tá certo? E o Tommy usa então a intimidação para conseguir o que ele quer. E é interessante dizer que a série mostra que o Tommy utiliza a intimidação como ferramenta para obter respeito e vantagem, e isso funciona, mas também é mostrado as consequências negativas desse comportamento dele. Tommy Shelby, por exemplo, é um personagem que sofre de estresse e ansiedade constante, como resultado da sua posição de liderança e do ambiente de violência e de medo em que ele opera. Então ele está sempre muito nervoso e muito ansioso. Guardem bem isso na cabeça. Alguém que constantemente intimida os outros é constantemente intimidado pelos seus demônios internos, principalmente quando essa pessoa está sozinha. Você já se sentiu intimidado? Aquela sensação de frustração, de impotência, que você fica bravo, por que eu não falei para a pessoa o que eu estava pensando, por que eu não me impus? Você já deve ter passado por isso. Se você quer saber como colocar a sua postura de uma forma que você consiga bater de frente com essas outras pessoas e contra-argumentar, você precisa parar o que você está fazendo, clicar agora, aproveita a oportunidade, clica no botãozinho para se inscrever no canal Metaforando, curte esse vídeo também e compartilha com outras pessoas que você acha que precisam aprender a se impor, beleza? Vamos continuar pro vídeo. Além disso, seus relacionamentos com outras pessoas tendem a ser superficiais e baseados em medo e manipulação. Ninguém nunca se aproxima dele porque realmente gosta dele. Ou é porque teme ele, ou é porque está sendo manipulada por ele para algum fim, algum propósito de trabalho. O que significa, então, na prática, que Tommy muitas vezes vive a vida sozinho, isolado e de forma depressiva. Por isso que a gente diz que, apesar de funcionar, a intimidação não é uma ferramenta ideal nem aconselhada, principalmente se você pretende trabalhar ou viver de forma coletiva com outras pessoas. Mas claro que se você tem uma posição hierárquica superior, a intimidação vai funcionar sim com as pessoas abaixo de você por conta dos fatores que a gente já falou da nossa estrutura cerebral, que vai favorecer uma resposta emocional muito mais que uma resposta racional, na maioria dos casos. Porém, existem outras formas de você conseguir influenciar outras pessoas e convencer outras pessoas sem precisar da intimidação para isso. São formas que você pode sim ter uma postura mais forte, se impor, mas sem precisar intimidar, sem precisar causar medo na pessoa. Algumas dicas rápidas então aqui. Primeira delas, você pode falar com clareza e confiança, mantendo ali o seu volume vocal alto, controlando as suas palavras para não falar muito rápido e nem muito agudo, pois são elementos que podem transmitir a ideia de ansiedade. Então mantenha o tom de voz em um nível adequado, fale com segurança, fale firme, evite gaguejar ou falar muito rápido, procure sempre falar de forma fluida. A segunda forma é se comunicar com uma postura aberta. Em vez de falar com as pessoas, principalmente quando você for dar ordem para alguém, com os braços cruzados, com os braços fechados, prefira uma postura aberta. Braços abertos, a linha do tórax à mostra, visível, de preferência palmas da mão para cima, geralmente transmitindo a ideia de que você não tem nada a esconder, e com o queixo elevado e o tórax projetado para frente, uma postura de confiança. E a terceira estratégia, conheça os pontos emocionais que são importantes para a pessoa que você está tentando convencer. Cada pessoa se importa emocionalmente com uma coisa mais do que outra. Se você souber o que é mais importante para aquela pessoa, você pode dialogar diretamente naquele assunto que é importante para ela. Então, se eu sei que um funcionário, um colaborador tem uma preocupação maior com família, eu posso falar para ele no tom de família: olha, aqui na empresa nós não somos empregado, patrão, funcionário, nós somos uma grande família que está tentando construir um futuro e blá, 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 blá. Se eu sei que para aquele funcionário mais específico é algum valor moral, alguma virtude pessoal, como por exemplo uma certa noção de justiça que ele tenha, eu posso falar sobre isso. Olha, cara, você é a pessoa mais honesta, mais correta, mais justa dessa empresa, por isso que eu acho que você deve liderar o seu grupo, porque você tem um senso de justiça muito grande, eu sei que você vai fazer isso certo, por isso que eu vou te dar esse poder, e por aí vai. Dialogar com o que é importante emocionalmente para aquela pessoa é uma ótima forma de gerar um convencimento muito mais fácil nela, sem precisar intimidar a outra pessoa, sem precisar causar medo. E basicamente essas são algumas das ideias que nós temos sobre o tema intimidação. E como eu disse, né, uma recomendação é que você não use a intimidação no seu dia a dia, mas que você prefira outras estratégias sem precisar causar medo nos outros. Até porque, no fim, quem mais causa medo e pânico é quem mais sente medo e pânico. Quem mais fere é aquele que já foi ferido. E por aí vai. Se você gostou desse vídeo, já sabe,
comenta aqui quais outras situações sobre intimidação, manipulação, persuasão, enfim, autoconfiança que você gostaria de ver sendo comentadas aqui no canal. Não deixe também de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui, até a próxima.